Oi pessoal, bem-vindo ao Testosterona é Vida. Hoje nós vamos conversar sobre um tema de grande importância no dia a dia da gente, o uso de esteroides anabolizantes, principalmente população jovem, população que gosta de academia, garotada, que faz parte hoje da cultura, tá forte, tá musculoso, tá magro, isso tudo é muito bom. O importante é que nós precisamos buscar uma via saudável para conseguirmos esses objetivos. E virou uma moda em academia, virou uma moda até no meio da saúde pública hoje, o uso de medicamentos que nos ajudem a conseguirmos esses objetivos. E entre eles, claramente, vai se falar do anabólico natural da natureza, o mais importante anabólico. O que é anabolismo? Anabolismo é promover desenvolvimento. E o anabólico muscular mais poderoso da natureza se chama testosterona. A testosterona é o grande definidor de massa muscular do corpo humano. Estamos falando da testosterona natural. Como nós já dissemos antes, quem acompanha nossos vídeos já sabe disso, a testosterona foi sintetizada em 1934. Desde então foram se evoluindo as produções farmacológicas industriais dos ésteres de testosterona, as testosteronas sintéticas. Por que nós temos que usar ésteres de testosterona? O que é éster? Ésteres são produtos colocados juntos à molécula de testosterona que fazem com que essa testosterona dure mais tempo na circulação do corpo humano. Quando a testosterona quebra do seu éster, ela é liberada. A testosterona, uma vez que cai na corrente sanguínea, ela desaparece entre 10 e 100 minutos. Ou seja, a testosterona tem uma vida muito curta no sangue. Por isso teve que se colocar quimicamente, pela indústria química, a adição de ésteres para prender a testosterona, para que ela pudesse durar uma semana, 2 semanas ou até 10 semanas no sangue dos homens, para promover uma reposição de testosterona adequada. O problema é que o ser humano começa a deturpar as coisas. Essas injeções de testosterona, os ésteres sintéticos, foram desenvolvidos na medicina para a reposição da deficiência androgênica, para homens que precisam repor testosterona. Muitos dos ésteres anabolizantes foram desenvolvidos para os pacientes com deficiência muscular. Você imagina um indivíduo que teve uma paralisia cerebral, ou teve um derrame, ou teve fraturas múltiplas, essas pessoas foram acamadas por semanas ou meses, ou qualquer doença crônica que leva a pessoa a ficar muito tempo acamada. Essas pessoas tinham muita perda de massa muscular e óssea pela imobilidade. Nos anos 60 foram desenvolvidos esses medicamentos para que voltassem a promover ganho de massa muscular para essas pessoas que tinham deficiências musculares pela doença crônica. Não tardou muito para que em pouco tempo 90% dessas doses fossem usadas por fisiculturistas, que eles perceberam que usando essas injeções de ésteres de testosterona, essas injeções de testosterona sintética, o ganho de massa muscular era muito atraente, era muito rápido, de muita velocidade. Aí tornaram-se a moda o uso dos esteroides anabolizantes. Vamos conversar sobre isso então. Qual a diferença da reposição fisiológica de testosterona para o uso de esteroide anabolizante? A medicação é a mesma, nós estamos falando de reposição de testosterona. Acontece que nós, médicos, tratamos os pacientes para o uso da reposição fisiológica, ou seja, para que o indivíduo volte a repor o que ele já teve um dia e perdeu. É para nós consigamos repor o nível de saúde de testosterona para o indivíduo que o nível hormonal que dê esse indivíduo qualidade de vida, para que preserve a saúde e para que previna doenças. Diferente do esteroide anabolizante. O anabolizante geralmente é prescrito para indivíduos que, em primeiro lugar, não precisam de testosterona. São indivíduos jovens, que têm níveis fisiológicos bons de testosterona. E para que ele vai usar testosterona? Porque ele quer ganhar massa muscular, ele quer ficar forte. E com isso, ele põe a sua saúde em perigo. Primeiro, ele não faz exame nenhum para ver se ele tem necessidade. Claro, mesmo sabendo que não tem necessidade, ele vai usar essas injeções. E vai usar em doses que são de 10 a 200 vezes mais altas do que a dose fisiológica prescrita. Além disso, o que acontece? A hora que o organismo percebe que ele está inundado por uma dose altíssima
de uma testosterona sintética, que eu brinco com meus pacientes, eu chamo de robô, é um androide que parece, mas não é, ele imita a ação da testosterona no corpo humano, mas ele não é testosterona. E nós temos um computador fabuloso no cérebro, está na altura dos nossos olhos, bem no meio do cérebro, chamado hipófise. É uma glândula um pouco maior que uma ervilha, mas é o computador mais fabuloso da natureza. A hipófise, a adenohipófise, ela fica lendo o sangue 24 horas por dia. E os hormônios que estão altos, naturais, ela pede para baixá-los, os que estão baixos, ela pede para aumentá-los. Ela controla os hormônios esteroides e os hormônios não esteroides. Imagine você que a hipófise faz uma leitura do seu sangue e imediatamente ela observa que existe uma dose de 10 a 200 vezes mais alta do que deveria estar acontecendo no sangue daquele indivíduo. A hipófise imediatamente manda uma ordem para o testículo, eliminando a ordem de dois hormônios, o hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante. O hormônio folículo estimulante manda o testículo produzir 100% do espermatozoide do homem. 90% do tamanho do testículo é feito por células chamadas células de Sertoli, que produzem 100% da testosterona. E a adenohipófise também inibe a produção do hormônio chamado hormônio luteinizante. O hormônio luteinizante vai lá no testículo, age sobre umas outras células chamadas células de Leydig, que são 10% do tamanho do testículo só. Mas as células de Leydig são as joias da coroa. Elas produzem 95% da testosterona no sangue do homem. Os outros 5% vêm de uma glândula acima do rim chamada glândula adrenal ou suprarrenal. Uma vez que eu recebi aquele esteroide em dose altíssima, o LH e o FSH, ou seja, a adenohipófise neutraliza o testículo, tanto na produção de hormônios naturais, quanto na produção de espermatozoide. Então já ficamos sabendo que o indivíduo que usa esteroide anabolizante em dose alta, primeiramente ele será subfértil ou infértil. Ele poderá até zerar a produção de espermatozoide no organismo dele. E segundo, ele literalmente zerará a produção de testosterona natural do corpo. Uma vez neutralizada essa produção de hormônio natural, que nós chamamos clinicamente de inibição do eixo hipotalâmico e hipofisário, o organismo volta naturalmente a se recuperar desse eixo em média de 4 a 6 meses. Os fisiculturistas já sabem disso, então eles usam drogas para tentar estimular o eixo hipotálamo e hipofisário, e é bom que assim o façam. Só que esse não é o grande problema. O uso crônico de esteroides anabolizantes vai fazer com que o testículo fique dias, semanas e meses sem estímulo do cérebro. Isso vai fazer com que o testículo diminua de tamanho com o tempo. Então esse indivíduo está tomando banho, depois de meses usando o esteroide anabolizante, um dia ele está tomando banho, ele passa a mão, ele vê que os testículos dele estão metade do tamanho que estavam há um tempo atrás. Ele se alarma e vai procurar o médico. Isso quando já antecipadamente ele começa a ter um enjoo, um mal-estar, o açúcar começa a alterar, colesterol e triglicéridos começam a alterar no sangue, ele vai procurar o médico faz o exame, o fígado dele está inchado, as enzimas do fígado estão aumentadas, e o médico fala para ele, para imediatamente de tomar essas injeções, porque você está literalmente fritando o seu fígado. Aí vem aquela história, nossa, mas essa injeção de testosterona fez mal. Injeção de testosterona não faz mal. O que faz mal é o doping, é o excesso de dose de medicação, é a superdosagem, é o uso do esteroide anabolizante. Mais ainda, alguns fisiculturistas usam esteroides que não aromatizam, ou seja, que não transformam a testosterona em estradiol. Porque a aromatase, que é uma enzima produzida pelo organismo, está muito presente nos ossos, no sangue, no fígado e na gordura. A aromatase pega a testosterona, tenta se livrar daquela testosterona sintética e transforma em estradiol. É a famosa história do fisiculturista com mama, com peitinho grande, ele está aromatizado. Os fisiculturistas descobriram que existem drogas, como estanozolol, que não conseguem aromatizar. Isso é pior ainda. As drogas não aromatizáveis, os 17 alfa-esteroides, eles impedem que o organismo tenha uma nova defesa, que é evitar a aromatização. Então, isso acaba fazendo com que a testosterona sintética não consiga ser neutralizada pelo organismo, que faz com que ela seja mais tóxica ainda para o corpo humano. Concluindo isso para vocês, é um assunto que nós temos que falar muito
Porque hoje eu digo que o indivíduo jovem, ele tem o senso da eternidade, acha que não fica doente, acha que as coisas não vão acontecer com ele. E o uso de esteroide anabolizante está, em vez de diminuir, quanto mais informações nós temos, o uso de esteroide anabolizante está aumentando. E isso faz com que seja muito ruim. Porque a gente pega o Arnold Schwarzenegger, pega o Stallone, pega esses caras todos que foram os heróis da juventude, eles estão vivos, mas você precisa ver a qualidade de vida desses indivíduos. O que a patologia subsequente do uso do esteroide faz. E mais importante, o uso do esteroide anabolizante sem supervisão e acompanhamento profissional. E infelizmente, quando chega na mão do profissional de terapia de reposição de testosterona, o estado de saúde desses indivíduos é muito precário. E ele foi geralmente orientado por um leigo, por um especialista, entre aspas, que é o personal dele, que é o fisiculturista, ou que é aquele cara que vende droga pela internet. São drogas absolutamente ilegais, que são produzidas sem supervisão médica. Geralmente a gente sabe que vem do Paraguai, vem de países do leste europeu, sem controle nenhum. E esse senso de ser indestrutível que o jovem tem, esse senso de imortalidade, acaba fazendo que ele se submeta a qualquer loucura para ficar forte e ganhar massa muscular. E ficar bonitão, ficar sarado. Isso é um perigo. E isso tem que ser muito balanceado entre a beleza estética, que nós, médicos, tratamos doença, a gente não trata estética. E o médico não deve estar atento a isso, o médico deve estar ligado a bem-estar e à saúde. E o uso de esteroide anabolizante para o malefício que ele pode trazer à sua saúde. Procure seu médico, procure seu especialista, continue nos acompanhando no Testosterona é Vida. Um abraço a todos.